Olá, bem-vindo de volta. Nesse vídeo, nós vamos criar então agora um plano de encaixe e verificar todas as possibilidades de criação de plano, as configurações necessárias e os ajustes que podemos fazer para tornar o nosso plano mais eficiente. Então, iniciamos aqui clicando no botão Arquivo, Novo Plano de Encaixe, e então temos a janela Novo Plano de Encaixe. Nessa janela, temos que configurar, então, o nome do plano que vai seguir as regras de continuidade, ou eu posso digitar o nome que eu desejo. Tarefa, programador e cliente são apenas dados administrativos, não sendo influenciados pelo tipo de plano. Depois, habilitar recursos avançados de chanfro. Eu devo selecionar essa opção apenas quando eu tenho peças com chanfro necessárias no meu plano. Máquina, qual o tipo de máquina? Lembrando que eu tenho configurado aqui dois tipos de máquina, a XPR300 Core e a OxyCort. Depois eu tenho aqui os parâmetros do meu plano, onde eu tenho, então, o material do processo, o grupo de materiais, a espessura da minha chapa e qual o processo que eu vou utilizar. E por último, a chapa, onde eu tenho, então, aqui o comprimento e a largura da chapa, além de algum comentário, caso seja necessário. Vamos falar um pouco, então, antes de criar o nosso plano, sobre a escolha do processo. Então, quando seleciono o meu material e a minha espessura, vou escolher aqui a espessura de 10 milímetros para exemplificar, eu ganho aqui uma lista de processos disponíveis de acordo com a minha máquina. Então, minha máquina é XPR300 Core, eu tenho disponíveis os processos com 80, 130 e 170 amperes. Caso eu tenha escolhido uma máquina diferente, Oxyfuel, eu tenho então uma lista com outros processos disponíveis, processo padrão Oxy, ou escolho aqui para alfa qual o modelo de bico que eu vou utilizar. Ok? Então vamos voltar a máquina aqui para XPR para o nosso exemplo. E agora fico entre três opções de escolha: 80, 170 e 130 amperes. Qual a melhor opção para este caso? Não há uma resposta simples para essa pergunta. A escolha de processo depende basicamente do que eu espero da minha peça. As escolhas vão variar entre obter peças com o máximo de qualidade, obter peças com o máximo de produtividade, obter peças com uma boa balança entre produtividade e qualidade, além do cuidado que eu devo tomar na escolha se o processo é habilitado para True Hole, caso minha peça necessite desta função. Então, para escolher o melhor processo, vamos analisar as tabelas de processo disponíveis no manual da XPR. Dentro do manual da XPR, o documento Tabelas de Corte, eu tenho então aqui na página 16 a tabela de opções de categorias. Então, essa primeira avaliação que eu vou fazer, eu tenho aqui o número da categoria, a condição do material e uma descrição breve e uma tabela que vai me referenciar a qualidade e a velocidade. Então, para a categoria 1, a condição é que a espessura principal do processo é a espessura do meu material. O meu material é exatamente a espessura principal do processo, o que me dá uma qualidade excelente, muito boa,
e uma velocidade também muito boa. Então, categoria 1, falamos de um material cuja espessura está, para aquele processo, dentro do range que a gente fala de otimização entre qualidade e velocidade, produtividade. Depois a gente tem aqui a categoria 2, onde o meu material é mais espesso do que a espessura principal do processo. E aí eu vou ter, então, uma qualidade muito boa, porém uma velocidade um pouco mais baixa. Então, a categoria 2 me remete a uma qualidade melhor e uma velocidade um pouco mais baixa. Já a categoria 3 me fala que são as espessuras mais finas que as principais do processo, me dando então uma qualidade um pouco mais baixa e uma velocidade mais alta, mais produtividade, um pouco menos de qualidade. Na categoria 4, apenas partida pela borda, ou seja, não é possível fazer a perfuração do material, e eu vou ter uma qualidade boa e uma velocidade baixa. Na categoria 5, apenas para separação de material, o corte não fica dentro dos ranges de qualidade, então a qualidade do corte é muito baixa, a velocidade também é muito baixa. Né? É uma técnica que a gente usa apenas para separar material. Seguimos então no mesmo documento e vamos olhar, lembrando então que nós temos aqui 10 milímetros de espessura e as opções são 80, 130 e 170 amperes. Então vamos para a tabela de 80 amperes. Na tabela de 80 amperes, nós temos aqui que 10 milímetros está na parte de baixo da tabela, tendo como categoria 2. Então, como categoria 2, temos como qualidade bastante boa, qualidade boa, mas a velocidade vai ser baixa. Seguimos então para 130 amperes e encontramos aqui em 130 amperes, no processo de 130 amperes, já encontramos aqui 10 milímetros dentro da categoria 1, a melhor balança entre produtividade e qualidade. Percebam que a velocidade aqui já é bem maior. E se seguirmos então para 170 amperes, temos agora 10 milímetros, ainda dentro da qualidade 1, agora já muito mais próximo da divisa ali com a qualidade 3, né? Mas ainda dentro da qualidade 1, com uma velocidade mais alta, certo? E uma qualidade, então, teoricamente, mais alta. Mas perceba que a velocidade aqui em 170 é 3.461. Se retornarmos ao 130, temos a velocidade aqui de 2.680. Então, eu terei uma qualidade superior com uma velocidade superior. Então, essa me parece a melhor escolha para este caso. Vamos, então, confrontar essa informação. Escolhemos, então, 170 amperes. Vamos confrontar a informação com a tabela de possibilidades de processos disponíveis para True Hole. Então, temos aqui, para 10 milímetros, os disponíveis são 80, 130 e 170. Ok, 170 amperes está disponível para True Hole e é a minha melhor escolha. Então, estamos definidos aqui como a escolha será 170 amperes. Ok? Então, nome do plano, tarefa, programador e cliente. Nome do plano sendo responsável por também gerar o nome do arquivo que vai para a máquina e vai ser o meu identificador. Tarefa, programador e cliente, dados administrativos. Escolhi a minha máquina,
meu material, meu processo. Vou colocar aqui um comprimento de chapa padrão 6.000 milímetros por uma largura de chapa padrão 2.440 milímetros. E agora eu clico em OK e tenho já criado o meu plano. Então, o meu plano aqui tem este nome, está com asterisco, porque meu plano ainda não foi salvo. Aço carbono 10 milímetros, XPR 300 com MS 170. Também aqui eu tenho a mesma informação, então eu tenho aqui o material do meu plano, a espessura do meu plano, o processo que eu estou utilizando e qual a máquina. Tenho também essa informação mais uma vez aqui na janela de propriedades. Agora, propriedades do plano. Vamos aproveitar agora então e criar mais um plano, um novo plano de encaixe, outro nome, e vamos habilitar os recursos avançados de chanfro. Quando eu habilito os recursos avançados de chanfro, automaticamente as minhas máquinas mudam. Então agora eu só tenho uma máquina disponível, que é essa máquina XPR Sample, que está vinculada à minha fonte XPR 300. Material, espessura, vamos escolher aqui 12 milímetros. E o meu processo, tá? Eu vou escolher aqui o meu processo GC Skill. Ok? Este vai ser o meu processo. Formato de chapa, vamos também manter a chapa padrão, 6.000 por 2.440. Vou colocar aqui um comentário. Este plano é para peças chanfradas. E vou clicar em OK. Vocês devem ter percebido que ao criar um novo plano de encaixe, eu tenho, além do botão OK e botão cancelar, um botão opção. Esse botão opção me dá acesso às opções do plano de encaixe, mas eu também tenho acesso a essas opções quando eu tenho aqui um plano aberto, ok? E é a partir do plano aberto que a gente vai acessar essas opções. Antes disso, porém, vamos trabalhar um pouco a nossa chapa. Então, minha chapa, aqui nas propriedades, se pode ver, tem 6.000 por 2.440. E caso eu queira alterar essas dimensões, basta vir no menu Desenho, Alterar Chapa, opção Alterar Chapa. E aí eu tenho aqui o comprimento e a largura. Vou alterar o comprimento aqui para 5.000 para exemplificar. Botão OK. E agora a minha chapa tem 5.000 por 2.440, como você pode ver aqui na janela de propriedades. Outra alteração que eu posso fazer é o ponto zero do sistema de coordenadas da minha chapa, atualmente no ponto inferior esquerdo. Eu posso também aqui na alteração de chapas mudar esse ponto zero para superior direito, superior esquerdo ou inferior esquerdo. Eu vou mudar aqui para inferior, superior direito aqui, OK. Tá? E aí eu venho aqui no menu encaixar e configurar ponto zero do sistema de coordenadas e clico no ponto que eu quero que seja o novo ponto zero. Então eu cliquei aqui, o ponto zero agora, ponto zero do sistema de coordenadas está aqui no lado superior esquerdo. Se eu quiser mudar, posso ir novamente aqui, configurar o ponto zero e agora tenho aqui o meu ponto zero do lado inferior direito. Sempre lembrando que estou olhando a chapa nessa direção de mesa, ok? A máquina está aqui e a ferramenta está nesse ponto. Então aqui é inferior esquerdo, inferior direito, superior direito,
superior esquerdo. Tá bem? Vamos seguir. Eu posso também girar o meu plano, caso eu tenha colocado a chapa lá na máquina virado, né? Então eu tenho aqui como girar o meu plano, eu posso girar o meu plano, e aí ele vai pedir aqui na linha de comando para eu especificar o ângulo de rotação, vou colocar aqui 90 graus, e aí eu girei agora o meu plano, preciso novamente, obviamente, setar o ponto zero do sistema de coordenadas. Tá? Não é necessário girar o plano quando a chapa está levemente inclinada, ou melhor dizendo, quando a chapa está posicionada fora de paralelismo na mesa. Essa correção pode ser feita diretamente na máquina. Tá bem? Então, vamos então voltar à nossa chapa aqui. Vamos pegar aqui e temos a opção de excluir essa chapa. Então, eu vou excluir essa chapa, chapa excluída. E aí eu posso então criar uma nova chapa aqui, adicionando uma chapa ao meu plano. Vou adicionar uma chapa virtual de 6.000 por 2.440. Ok, chapa posicionada. Perceba que o ponto zero está fora. Então vou aqui no encaixar, configurar ponto zero, canto inferior esquerdo da chapa. E agora eu tenho novamente a minha chapa padrão montada aqui, pronta para receber as peças para o plano de corte. Obrigado e até o próximo vídeo.